Falando sobre glosas, então, o que são e quais os tipos de glosas? Será que nós podemos evitar? Vamos ver. Então, de uma maneira, fiz uma definição simplificada sobre glosas, que basicamente é a diferença entre o valor que você apresentou de um faturamento para o valor que você recebeu. Exceção feita a parte dos impostos. Então, coloquei um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Um lote de consultas gerado num valor de R$300, receber qualquer valor inferior a R$300, exceção feita quando for retenção de impostos, é caracterizado essa diferença de valor como sendo uma glosa. Então, basicamente, essa é a definição. Aí nós temos os tipos de glosa. Nós temos os tipos de glosa administrativa, glosa técnica, glosa linear. Então, as glosas administrativas, elas estão relacionadas às informações de contrato de prestação de serviços. Então, por exemplo, um exemplo de um tipo de glosa administrativa. Cobrar determinado procedimento que necessita autorização prévia sem autorização prévia, entendeu? Então, você faz a cobrança de um procedimento que necessitava de uma autorização prévia para ser realizado, sem essa autorização. E aí você recebe a glosa do convênio, dizendo que o procedimento necessitava de uma senha de liberação. Então, esse é um tipo de glosa administrativa. Ela está relacionada à negociação e, geralmente, essas glosas estão relacionadas no contrato de prestação de serviços. Então, basicamente, toda forma de comunicação, tudo que você precisa saber, planos que você atende, tabela que está negociado, valor que você tem acordado para fazer cobrança do faturamento, todas essas informações que você precisa trabalhar, elas estão relacionadas no contrato de prestação de serviços. Então, às vezes ocorre uma divergência de uma comunicação, uma forma que você precisaria solicitar uma autorização de um procedimento, ou de repente você recebe uma glosa de que o paciente ele foi atendido numa data posterior à exclusão dele no plano de saúde. Esse tipo de informação você consegue saber se ele foi excluído ou não, se for um plano de saúde que você tiver a necessidade de solicitar autorização para consulta, por exemplo, ou se você tiver a ferramenta disponível para consultar a elegibilidade desse paciente antes dele passar em consulta, ou seja, todos os convênios que disponibilizarem a ferramenta ou insight ou insights que sejam de conectividade, que você possa consultar a elegibilidade do paciente antes de prestar o atendimento, independente se é obrigatório pelo convênio que você solicite uma autorização para uma consulta, por exemplo, ou não, é importante verificar, porque aí no caso desse tipo de glosa que é administrativa, seu recurso já está até pronto, entende? Aí nós temos as glosas técnicas. A glosa técnica, ela é relacionada diretamente ao procedimento, as informações do procedimento. Então vamos dar um exemplo. A auditoria, no caso das glosas técnicas, ela é realizada por médicos, auditores, enfermeiros, auditores. Então vou colocar um exemplo de uma glosa técnica numa clínica de oncologia. Vamos supor, o paciente ele vai realizar sessões de quimioterapia. Então, na hora de você montar o processo do faturamento, vai ter que constar desse processo, além da prescrição médica para as sessões da quimioterapia, a prescrição da enfermagem, porque é a enfermagem que vai realizar a aplicação dessas sessões. Então, ela tem uma prescrição onde ela vai constar de algumas informações, como a data, o esquema todo de aplicações. Então, os dias, ela vai ter nessa prescrição a data que ela realizou, vai ter o nome dela, o carimbo dela, com o corém, a parte da enfermagem, né? Para poder fazer essa
fazer parte do processo de cobrança do faturamento. Então, geralmente, toda a documentação que é necessária para fazer a cobrança do faturamento, ela já é elaborada pelas operadoras. Então, você tem uma diferença entre uma ou outra, mas assim, basicamente, o processo de faturamento ele é composto por uma série de documentos e enviados para o plano de saúde, no qual vai passar a fazer parte de uma auditoria. No caso da glosa técnica, o que vai ser visto nesse processo dessa clínica de oncologia que eu citei como exemplo? Além da prescrição médica, ver se está relacionado o diagnóstico do paciente com a proposta do tratamento, será visto também a prescrição da enfermagem, se em todo naquele esquema que o médico propôs na prescrição dele para as aplicações da quimioterapia, se a enfermeira fez todas as anotações na parte dela da prescrição de enfermagem. E muitas vezes, se faltar um carimbo ou uma data, esse é um processo rigoroso de auditoria, esse processo de auditoria técnica. Então, se faltar uma informação, é uma glosa. Então, esse processo vai ser devolvido para a clínica, vai ser glosado, vai ser ou ele devolvido, e aí tem as formas de você fazer o recurso dessa glosa, mas assim, a glosa técnica, ela é ligada diretamente ao procedimento. E aí nós temos as glosas lineares. O que seria uma glosa linear? A glosa linear é uma glosa que ela não existe. Ela é uma glosa onde tudo está correto e aí, de repente, a sua clínica recebe todo um processo novamente. Está aguardando o pagamento, né, daquele processo de faturamento que foi entregue. E aí, dias antes do pagamento, ela recebe a devolução daquele lote de faturamento com um motivo tal. E aí você vai ver, não tem um motivo tal, não existe motivo nenhum. É uma glosa que é sistêmica. Então, quer dizer, na verdade, ela é uma glosa que não existe. Tudo está correto, porém, o processo, ele é glosado, sem justificativa. Então, o que acontece nesses casos é a reapresentação desse processo de faturamento. Mas como nós estamos falando sobre tipos de glosa, então, hoje eu vou querer, nesse vídeo, eu quero enfatizar sobre as glosas, na realidade, não sobre como fazer o recurso de glosa, mas eu quero enfatizar a questão das glosas. Por quê? Lembra que eu coloquei no início dos slides se nós podemos evitar as glosas? Então, isso que eu acho importante transmitir nesse vídeo. Então, eu tenho um indicador, isso é uma sugestão, que se faça um indicador quando você receber um tipo de glosa. Para que esse indicador? Porque aí você consegue mensurar exatamente qual tipo de glosa você tem com maior número de repetições. Desculpem, faltou a palavra. Qual tipo de glosa você recebe com maior frequência na sua clínica? Entendeu? Então, primeiro é preciso entender isso. Primeiro é preciso que, então, você faz um indicador simples, não tem dificuldade. Aqui eu estou colocando um exemplo de um indicador que eu fiz no Excel. E aí você mensura. O importante é você classificar e pontuar essa tua glosa para ver qual o problema que está ocorrendo, se você recebe mais glosa administrativa ou se você recebe mais glosa técnica, ou inclusive a glosa linear, que não é para ser muito expressiva no teu processo, mas se de repente você recebe uma glosa e aí não faz o levantamento dos demonstrativos para ver que você recebeu uma glosa, não faz o recurso dessa glosa linear, de repente ela começa a se repetir e aí você nem sabe. Então é importante fazer os recursos, mas como eu disse, vamos deixar isso para um próximo vídeo. Voltando ao indicador.
Então, o indicador, como funciona? Toda vez que você receber uma glosa, você criam esse indicador, então você anota mensalmente, vamos supor, você trabalha com 1, 2, 3, 4, 5, 10 convênios, independente da quantidade de convênios. Então, você anota todos os convênios que você trabalha, e aí, de todos esses planos de saúde que você trabalha, quando você recebeu algum tipo de glosa, espero que nunca, mas às vezes acontece. Então, se você receber a glosa desse plano de saúde, então você vai lá e identifica o convênio X eu coloquei, recebi de glosa, no convênio Y eu recebi uma glosa que foi técnica, no convênio D eu recebi uma glosa que foi administrativa, mas no A também foi administrativa, e assim por diante, percebe? Então, mensalmente você tem que fazer essa verificação. Por quê? Em 3 meses, no máximo, você já sabe, nem precisa ser em 3 meses. No primeiro mês, na verdade, vamos supor, dependendo da quantidade de convênios que você trabalhe, no primeiro mês, você já pontuando quais foram os tipos de glosa que você recebeu, já dá para saber, mais ou menos, se está havendo alguma falha no seu processo administrativo ou não. Ou seja, já dá para pontuar e saber de onde estão saindo essas glosas, percebe? Essa divergência da informação, percebe? Então, é importante você estabelecer um indicador para a glosa. E aí, o processo para a identificação das glosas, ele é muito importante, e aí fica sendo um processo, é uma forma de você conseguir evitar as futuras glosas, porque aí a gente muda o perfil de atuação. Ao invés de você montar um processo de auditoria, enviar para o plano de saúde e esperar que lá seja feita a auditoria para ver se o seu processo está correto, e aí depois você recebe o retorno das glosas, você tem que fazer um processo de auditoria antes de enviar para o plano de saúde. Entende? Então, o objetivo desse indicador é que você tenha condições de pontuar, inclusive, o serviço que está sendo feito dentro da sua clínica. De repente, são informações que são contratuais e que não foram observadas. De repente, é uma divergência, você tem acordado num plano de saúde uma tabela de um índice de cobrança, por exemplo, para um material, só que você não se atentou que no seu contrato, ele fala que tem um deflator para essa cobrança. De repente, 10% do índice de mercado, do valor de mercado. Então, você está cobrando um valor cheio desse índice. Entende? São situações que têm que ser vistas, porque o faturamento, ele é muito complexo, as informações são complexas, e quanto a maior quantidade de plano de saúde você atender, maior quantidade de informações complexas você vai ter. Então, o importante que fique sintetizado na questão da glosa é que você crie um índice, que não é difícil, um índice de glosas para você classificar essas glosas, pontuar essas glosas. Aí você tem condições de fazer essa revisão no teu processo como um todo, fazer as devidas correções no processo, e o importante, sempre fazer o recurso. Então, assim, o faturamento, ele é um ciclo. Você entrega um processo de faturamento, aí você tem a verificação, a conciliação, através do quê? Dos demonstrativos de pagamento. Então, através daquele demonstrativo de pagamento, você vai saber se você recebeu um tipo de glosa, e aí você vai identificar essa glosa, vai pontuar essa glosa no seu indicador, e vai fazer o recurso dessa glosa, e enviar, sempre, independente do valor. Para mim, eu não tenho valor para fazer o recurso de glosa. Eu tenho glosas que são passíveis de recurso ou não. Isso é o mais importante, certo? E aí você tomando criando esse hábito da verificação, seu processo, você vai ver que vai ficar muito mais assertivo, certo? Então, eu agradeço mais uma vez por estarem me acompanhando, e
Até o próximo vídeo.